Pessoal, não esqueçam de deixar o like, pois isso ajudará demais no engajamento do canal. E se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Pessoal, o YouTube me mostrou que 66% das pessoas que assistem os vídeos desse canal com frequência ainda não se inscreveram. Você que gosta deste trabalho, se inscreva, não custa nada. E mais uma vez lembrando, curtam o vídeo, pois com essa atitude o canal será recomendado para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olá, boa noite a todos. Venho aqui contar o meu relato. Eu me chamo Edgar Pinheiro, tenho 31 anos de idade e moro em Itacoatiara, uma cidade do interior do Amazonas. Venho contar uma experiência assustadora e tenebrosa que eu vivi durante uma viagem saindo de Itacoatiara e indo para Porto Velho, em um serviço de caminhão pesado. Nunca irei me esquecer. Foi uma quarta-feira pela manhã, quando meu amigo me ligou perguntando se por acaso eu aceitaria um serviço para ajudar na construção de uma pequena ponte de pedra, mas no interior de Porto Velho. Na hora eu pensei, tá maluco? Porto Velho fica a mais de 900 quilômetros daqui de Itacoatiara. Ele não tem mais a quem pedir ajuda não? Porém ele continuou a dizer, Ei, Edgar, a gente precisa de tu, a tua picape é forte e vai ser mais fácil usar ela do que um caminhão. Se tu vier daí até aqui em Porto Velho, leva só uns 5 dias. Bora, amigo. Pelos velhos tempos, prometo que você vai ser bem remunerado. Eu realmente não estava nem um pouco afim de pegar uma viagem gigante para ir mais para o interior, ainda mais pela BR-319, que todos nós sabemos das condições que essa estrada se encontra. Mas eu também não podia deixar o meu amigo Alexandre na mão. Com certeza ele queria construir alguma coisa lá e precisava da minha ajuda. Então eu acabei aceitando seu pedido. Isso foi uma quarta-feira e na quinta-feira eu já tinha que sair de Itacoatiara. Eu arrumei todas as coisas necessárias para uma viagem longa, como por exemplo, água, muita água em uma pequena geleira, comida, uma espingarda, uma lanterna e um monte de apetrechos de conserto e construção. E principalmente, eu verifiquei se a rã estava ok, pois com certeza a estrada iria quebrar as minhas molas. Peguei esse monte de coisas e coloquei na caçamba da picape. Só a geleira que deixei dentro da picape junto com as comidas. Quando foi na quinta-feira, eu já estava saindo de Itacoatiara e indo em direção a Manaus, a capital do Amazonas. Pois primeiramente, eu teria que passar pela ponte do Rio Negro e aí sim entrar na BR-319. Fiz todo esse trajeto. Eu enchi bem uns 12 a 19 litros de diesel para rodar a estrada e fora mais outros litros que estavam guardados em galões na caçamba da rã. Então, na tarde de quinta-feira, eu estava entrando na 319. Como eu havia saído umas 6 da manhã, demorou muito para chegar. Então eu entrei e vi que a partir dali eu teria que ter muito cuidado para não atolar nos lamaçais. Mas até que a estrada não estava tão ruim assim, ao menos até o ponto em que eu estava dirigindo. Nesse dia, eu rodei mais de 267 quilômetros até o anoitecer. Eu continuava dirigindo um pouco durante a madrugada e quando eu ia dormir, eu fechava bem a caçamba da picape, trancava bem as portas e desligava o farol da mesma. Lembro que depois do primeiro dia dirigindo, a estrada começou a ficar terrivelmente degradada, cheia de atoleiro.
Teve vezes que a picape quase atolou em diversos buracos com poças d'água. Eu tive muita dor de cabeça, mas como a picape era muito bruta, depois de um certo tempo, tudo começou a ficar menos estressante. Já com a lama respingando por toda a caminhonete, as rodas já estavam cobertas de barro e às vezes eu tinha que sair para tirar umas bolotas de barro que entravam na grade da picape. E foi assim por longos 5 dias. Porém, no penúltimo dia de viagem antes de chegar a Porto Velho, aconteceu uma coisa macabra enquanto eu dirigia. Eram por volta de 2h30 da manhã por aí. Eu já estava a 198 quilômetros de Porto Velho. Era de madrugada. Ao olhar para o céu, eu vi que estava querendo chover. O tempo estava nublado na região, o que fez com que rapidamente o céu ficasse cinza. Logo começou a chuviscar e aquele chuvisco acabou se transformando em uma forte chuva. Eu fui obrigado a parar a picape, pois eu poderia atolar na lama e ficar preso ali no meio do nada naquela chuva. Parei a picape em uma área da estrada que não corria o risco de afundar no barro, já que a forte chuva estava revirando todo o barro da estrada e formando pequenos riachos barrentos. Perto de onde eu estava, tudo estava um caos. O lado bom daquilo tudo era que a chuva estava tirando todo o barro impregnado das rodas e frente da picape. Então só relaxei e fiquei descansando lá dentro da cabine esperando a chuva passar. O celular estava sem região, ou seja, estava sem sinal devido à forte chuva e também por ser um lugar remoto. Então só me restava aguardar. Quando eu fui mexer no banco traseiro da cabine e que me virei para pegar uma garrafa de água para beber e que, consequentemente, eu fiquei de frente para a janela traseira da picape, onde só se via a caçamba, pois eu não conseguia ver nem 30 metros de distância devido a tanta chuva que estava caindo. Tudo estava branco, porém foi nesse momento em que eu avistei a silhueta de alguma coisa andando por entre as árvores, numa distância de mais ou menos 4 metros de onde eu estava. Na hora eu pensei que poderia ser algum animal, porém não era. Aquela silhueta era grande, era como se fosse uma sombra muito negra que acabava se destacando no meio da escuridão da floresta. Eu, como não sou burro, nem ousei a ligar o farol da picape. Permaneci em silêncio, tirei a espingarda debaixo do banco traseiro e esperei aquilo ir embora. Aquela sombra continuava a se mexer por entre as árvores. Eu confesso que eu estava com muito medo, mesmo eu estando armado. Eu suava frio naquela hora e parecia que a chuva não diminuía sua força. Foi no momento que eu percebi que aquilo estava vindo bem devagar em minha direção. Eu me afastei da janela e me abaixei no banco. Eu pensava que aquilo poderia ser alguma emboscada e que eu seria assaltado. Enquanto eu estava abaixado, eu pude ouvir bem baixo o som de passos se aproximando da picape. Aquele som de passos pisando em água, pisando em lama, foi completamente assustador. Era como se eu sentisse a morte vindo me buscar. Aquele passo parou perto de onde eu estava no banco de trás da cabine. Repentinamente, eu senti como se algo estivesse me encarando de cima para baixo pelo vidro da janela. Foi nessa hora que eu senti que não era para eu olhar para cima. Um raio estralou no céu naquele momento. Eu vi quando a luz do raio formou uma sombra de fora para dentro da cabine e havia algo em pé do lado de fora da picape. Sabe-se lá o que era aquilo, porém sabia que eu estava ali dentro. E a partir dali, eu sabia que se eu não tomasse alguma atitude logo, eu poderia morrer naquela noite. Então, sem pensar 2 vezes, eu me levantei e me virei de costas para aquilo que estava me encarando. Eu não vi o seu rosto. Eu fechei os meus olhos por alguns segundos até chegar ao volante. Liguei a picape e os faróis e acelerei com tudo.
mas era como se eu não andasse, pois o local onde eu estava tão molhado que o barro estava completamente liso. Eu fiquei horrorizado quando eu vi aquela coisa macabra batendo na janela. Eu me virei e olhei para a janela da porta de trás. Foi aí que eu vi aquilo com a boca aberta e cheia de dentes. Era como se fosse um crânio de cachorro, com pedaços de pele e carne podre ao redor do osso. Aquilo era demoníaco. Era como se aquilo estivesse vivo. Eu vi o seu corpo, mas percebi que aquilo não possuía olhos. Era só um crânio semelhante a de um grande cachorro, que estava arranhando com os dentes o vidro. Aquilo era grande, muito grande. Era um quadrúpede. Eu tentei dar marcha ré com a picape e acabei conseguindo sair do barro liso e dei meia volta com a mesma, me afastando daquele bicho macabro. Eu fui por outro caminho e passei direto sem nem pensar duas vezes. Porém, alguma outra coisa se aproximava pela estrada. Era uma outra picape com os faróis ligados. O motorista estava buzinando para mim. Eu buzinei de volta. O motorista veio até mim. Eu estava buzinando várias vezes pedindo ajuda para ele. E ele entendeu que eu estava o chamando no meio daquela chuva. Ele com muita dificuldade veio até perto da minha picape e abriu a sua janela. E me perguntou se eu estava precisando de ajuda. Foi aí que contei tudo o que havia acontecido a alguns metros à frente. Eu estava voltando pelo mesmo caminho, pois tinha uma criatura esquelética no meio da estrada. O homem não acreditou no que eu falei e disse que talvez fosse delírio meu por ter bebido muito. Eu respondi que não era delírio e que eu não havia bebido naquela noite. Então ele disse: "Cara, infelizmente eu não tenho tempo para ouvir história de caminhoneiro embriagado." Eu, com muita raiva e com muito medo, respondi a ele: "História de caminhoneiro? Quer ver? Então vá em frente." Ele nem ligou muito e seguiu seu caminho. Eu não quis nem saber e arranquei com tudo e segui o meu caminho de volta. Mas eu teria que voltar tudo de novo e eu não teria diesel suficiente. Então eu tive que continuar até Porto Velho. A chuva nada de parar. Eu estava me aproximando novamente do local onde eu vi aquela criatura. E lá estava a picape atolada na lama. Estava um inferno de lama ali. O motorista da picape buzinou para mim e ficou ligando e desligando as luzes da sua picape. Ele estava pedindo ajuda para mim. Eu fui até lá com muita dificuldade devido à lama. O local estava cheirando a fumaça. Felizmente a chuva estava diminuindo. Eu saí da cabine da picape com a espingarda na mão e mirei no que seja lá o que estivesse lá fora. Foi terrível a sensação. Naquele momento, corri até a caçamba, peguei uma corda de reboque, engatei na outra picape, voltei para dentro da cabine e acelerei para tirar aquela picape dali. Eu acabei jogando muita, mas muita lama na outra picape, devido à roda girar e empurrar o barro para trás. Então nós conseguimos sair dali, porém mais à frente, no meio da estrada, lá estava aquela criatura. Eu nem sabia mais o que fazer naquela situação. A estrada estava um caos, ela estava cheia de lama e intrafegável. Então somente dei um tiro com a espingarda na direção daquilo. Foi quando eu vi que a potência da bala estraçalhou o pulmão de osso daquela coisa, que logo em seguida fugiu para dentro da floresta. E o outro motorista estava desesperado ao ver aquilo. Sem pensar duas vezes e somente em mim mesmo, acho que foi até um ato de egoísmo da minha parte. Eu desengatei o cabo de reboque e me mandei dali, deixando o homem sozinho. Eu não tinha o que fazer, era cada um por si. Essa foi a noite mais longa da minha vida. Faltavam somente 5 quilômetros para chegar a Porto Velho, mas parecia que esses 5 quilômetros não terminavam, de tão assustado que eu estava e com tanta pressa. Eu cheguei depois de uns 9 minutos na estrada de asfalto. A picape estava totalmente coberta de barro e lama.
A rua ficou imunda por onde eu passei com ela. Eu estacionei um posto de gasolina, eu saí da picape e me sentei perto de uma lojinha de conveniência que naquela hora se encontrava fechada. Foi naquele local que o meu terror havia acabado. Depois dessa experiência, eu acho que eu fiquei umas 2 semanas lá, me recuperando desse trauma e criando coragem para voltar para Itacoatiara. No final, eu realmente ganhei o que o meu amigo havia prometido para mim, mas de quebra, eu acabei vivenciando todo aquele terror.